Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 20 de 12 de 2022. Calendário um pouquinho mais enxuto do que o normal, mas dá sim para a gente tirar ótimas tips para passar aqui para vocês, com muita informação e muitos dados estatísticos para você balizar a sua entrada, concordar, discordar da gente, mas mais do que isso, vocês acumularem conhecimento e conteúdo para serem lucrativos em apostas esportivas na NBA. É assim que a gente trabalha no Sexta de Trade. Se você não conhece, a gente se inscreve no canal, confira os nossos outros vídeos para olhar mais do que os nossos greens e reds, para olhar as nossas análises, a profundidade das estatísticas que a gente traz para vocês e como isso vem sendo eficiente, principalmente no médio a longo prazo. Se você acreditar nos números, não tem como você ter prejuízo. Então já vou deixar o convite para vocês, além de se inscrever no canal e conhecer outros vídeos do Sexta de Trade, o convite para o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, numa mega promoção. Só chamar no WhatsApp, apenas R$ 30 nesse primeiro mês. Você vai recuperar esse dinheiro rapidamente com os palpites aqui do YouTube e também lá do VIP, além de adquirir conhecimento e muito conteúdo extra. Lembrando que hoje ou amanhã, né, provavelmente na virada da madrugada, assim que acabar a rodada, eu vou estar enviando para vocês um conteúdo novo e atualizado para vocês, e no final do mês tem ainda mais conteúdo extra que a gente faz com o nosso próprio esforço para que vocês adquiram conhecimento, reduzam os riscos de hedge e, mais do que isso, botem dinheiro no bolso de vocês. Meta de 200 likes para o vídeo de hoje. Ontem a gente conseguiu bater a nossa meta. Vamos repetir, ver se a gente consegue ser consistente, assim como nas apostas esportivas. Clica no botão de joinha que está aqui embaixo, vai ajudar muito a gente, e a gente também vai entender que vocês gostam do nosso conteúdo. Comenta também o que você planeja para hoje e quais foram as suas tips de ontem, o que deu certo, o que não deu e como você pretende trabalhar nos próximos dias. Beleza? Bora aqui para Detroit Pistons e Utah Jazz. A gente já tem um palpite para vocês a respeito dessa partida. Antes, olhando as escalações, a gente tem as duas equipes aqui com o que eles têm de melhor à disposição. O Cade Cunningham tá de fora pro resto da temporada, então o Detroit Pistons já faz o seu planejamento há algumas semanas para como jogar sem ele, né? E do lado do Jazz a gente pode ter o retorno de Olynyk e Collin Sexton, jogadores importantes. Olynyk titular e Collin Sexton, que tem tudo por brigar aí por uma posição mais importante nessa equipe, o principal sexto homem da franquia. Bom, para esse jogo aqui a gente vai investir em um acima de 222,5 pontos. Dá pra gente tentar pegar essa odd aí em torno de 1,80 no ao vivo, mas acho que sim, dá para passar dessas linhas e vamos combinar, tá perto de 1,50, já acho interessante. Gosto das possibilidades do Jazz para vencer por aqui. Mais recentemente o ataque deles veio decepcionando um pouquinho, então não dá pra gente garantir que sim, que eles vão vencer, até porque eles não são um visitante muito bom, mas dá sim pra gente acreditar que as duas equipes devem pontuar bem, porque a gente tem muitos números e estatísticas que validam essa nossa opinião. Se vocês quiserem jogar até em um acima de 223,5 pontos, eu acho que é um limite interessante também, mas como eu disse, dá para esperar pegar aquela linha de 222,5 no ao vivo, pagando um pouquinho melhor, e aí vocês reduzem os riscos de vocês. Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, aqui nós temos duas defesas bem ruins para serem exploradas, o que é ótimo para trabalhar com jogos em over, ainda mais se existe qualidade dos dois lados, apesar dos resultados coletivos não serem os esperados. Detroit é a pior defesa da NBA jogando em casa, Utah é a sexta pior da liga jogando como visitante. Utah tem problemas no centro, é o time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA, onde geralmente é mais fácil de você converter os seus pontos. E eles vêm de um jogo ontem contra o Cleveland Cavaliers, em que eles sofreram 122 pontos e perderam o jogo mais cedo do que o esperado. Então, fôlego para atacar hoje eles devem ter, e mais do que isso, a defesa deve se manter ruim, já que eles não vão ter tempo de fazer ajustes de uma noite para a outra. Utah é o quarto melhor ataque em eficiência da NBA e top 10 time em eficiência nas bolas de 3, número de tentativas e número de bolas convertidas também. Mas eles também são pior aproveitamento em rebotes defensivos, e Detroit pode corrigir alguns arremessos errados deles, fazendo pontos de segunda chance e recuperando rebotes ofensivos, por exemplo. Já no lado ofensivo, Utah é o sexto melhor time em rebotes ofensivos em aproveitamento da liga, ou seja, as duas equipes podem garantir pontos de segunda chances e corrigir eventuais
erros de arremessos. Utah é um dos 10 times mais rápidos da NBA, então apesar deles não pontuarem tão bem em transição, dá pra gente acreditar que isso vai ser um jogo com muitas posses para os dois lados. O Detroit tá longe ali do top 10 de times mais lentos, o que significa que eles podem acelerar o jogo quando necessário, e mais do que isso. Pra gente trabalhar com over, é muito interessante que a gente tenha equipes que economizem pouco o relógio, né? Na verdade, que gastem pouco o relógio, porque assim a gente tem mais chances de arremessos por minuto e com mais arremessos, mais chances de um over, independente da eficiência das equipes. Utah e Detroit são dos 10 times com menos tentativas de bloqueio por jogo, o que mostra, né, bloqueio digo tocos, o que mostra o quão fácil é pontuar no centro deles. E com jogadores tão grandes como tem na escalação do Utah Jazz, creio que eles também possam tirar proveito do paint dos Pistons, já que estamos falando de duas das 3 equipes que mais sofrem pontos nesse setor, naquela zona pintada ali da quadra, da pequena área, digamos assim. Ou seja, é muito fácil pontuar dali, as duas equipes são terríveis defendendo aquele setor, e para completar, o Detroit também é terrível defendendo o perímetro. É o segundo time com pior aproveitamento em defesa de perímetro na NBA, jogando dentro de casa, e como eu disse, Jazz, que é um time que nos últimos 2, 3 jogos aí vem pontuando mal, até por conta de seus desfalques também, eles têm tudo para se recuperar nessa noite de hoje. Como eu disse, o Detroit é o segundo time com pior aproveitamento de defesa de perímetro na liga jogando dentro de casa, e Jazz é um dos 10 times com melhor eficiência nas bolas de 3 e o quarto time que mais converte arremessos dessa forma. Sem contar o fato de que os últimos 4 jogos seguidos dos Pistons ultrapassaram essas linhas, então a gente praticamente não tem números para questionar um over. Lógico, pode dar errado? Pode, como toda equipe. Às vezes a gente pode ficar por um pontinho, como aconteceu ontem no jogo do Dallas Mavericks e que o Luka Doncic foi expulso. Essas coisas acontecem, essas coisas também, né, fazem parte desse negócio, mas ainda assim a gente não tem nenhum número para acreditar que esse jogo vai ser abaixo de, então acima de 222,5 pontos é o nosso palpite para Detroit Pistons e Utah Jazz, jogo de abertura dessa rodada do dia 20 do 12. Vamos seguir aqui para Miami Heat e Chicago Bulls. Aqui a gente vai trazer para vocês um palpite em jogador. A gente vai trabalhar aqui com o acima de em pontos do Zach LaVine. Over 21,5 pontos do Zach LaVine, jogador do Chicago Bulls, camisa 8 do Chicago Bulls, né? É o nosso palpite para hoje. Essa linha aqui de 21,5 pagando 1,76. Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, logo de cara a gente tem um filtro aqui dos últimos 5 jogos do Zach LaVine contra o Miami Heat, que ele tem uma média de 26,8 pontos por partida, o que é bem acima do que aquilo que a gente busca hoje. Mas tem mais. Como eu disse, LaVine tem média de 26,8 pontos por jogo contra o Miami nos últimos 5 encontros e fez 33 pontos no jogo mais recente. LaVine é um jogador com mais repertório do perímetro do que o DeRozan, que é o seu companheiro de equipe, além de ter linhas menores, o que coloca em vantagem na minha prioridade de escolha de jogador para investir nessa partida. Mas por que eu tô falando a respeito do DeRozan? Bom, esses dois jogadores, eles têm uma média de field goals ali de 17,8 arremessos por jogo, 17 alguma coisinha ali, ou seja, eles têm o mesmo número de arremessos praticamente. O DeRozan tem mais qualidade? Tem, mas as linhas deles são mais altas. Mas acima de tudo, por que eu escolhi o Zach LaVine, além do fato ali dele ter linhas menores? Bom, o Zach LaVine, como eu disse, é um jogador com mais repertório, é um jogador que gosta de arremessar ali do perímetro, muito mais do que o DeRozan, que tem uma eficiência muito baixa ali na linha de 3 pontos, e mais do que isso, é um jogador que dificilmente tenta esse tipo de arremesso, a não ser que seja um adversário como o próprio Miami Heat, que permite muitos arremessos de bolas triplas, por exemplo. Mas não é o forte dele, diferente do Zach LaVine, que tem média de 4,8 pontos de 3 convertidos contra o Miami Heat e uma taxa de tentativas ali perto das 10 por jogo. E por que eu prefiro ele também, né? A gente sempre tem uma dúvida quando a gente vai investir no Chicago Bulls em quem investir, no LaVine ou no DeRozan. Eu acho que, obviamente, o DeRozan tem mais qualidade, porém linhas mais altas, mas a gente pode sim enxergar cenários favoráveis para trabalhar em um e em outro. O DeRozan é um jogador que gosta de pontuar ali no paint, na média distância. O Zach LaVine, ele pontua um pouco mais infiltrando ali, dando enterradas e arremessando de 3. Eu diria que ele é um jogador mais atlético. Então,
Quando o jogo pede um pouco mais disso, eu prefiro ir no Zach LaVine. Então, o próprio Chicago Bulls vai preferir de Zach LaVine, vai tentar esquentar ele desde o começo do jogo. Se as coisas não estiverem acontecendo como esperado, aí ele passa a bola para o DeRozan e fala, bom, é a sua vez de tentar. Mas desde o início, o Zach LaVine deve ser o jogador com maior volume e, acima de tudo, se as bolas estiverem caindo, deve ser o jogador mais explorado para essa partida, sim. Como eu disse, o Miami Heat é um time que defende bem o centro e a média distância, onde o DeRozan mais gosta de executar os arremessos dele. Mas Zach LaVine tem média de 4.8 bolas de 3 por jogo contra o Heat nesses tempos recentes, pois eles sempre foram um time que defende pior a linha dos 3 pontos. Miami é o 8º time que pior defende o perímetro jogando em casa e o 3º time que mais sofre bolas de 3 por jogo jogando em Miami, no caso como mandante. LaVine tem média de 21.8 pontos por jogo na temporada e 25.2 nos últimos 5 jogos jogando como visitante. E Miami é ainda a 8ª pior eficiência defensiva da NBA jogando dentro de casa, o que nos coloca em um bom cenário para acreditar que, caso seja um jogo bem pontuado, uma das estrelas de Chicago certamente deve brilhar. E o mais importante, como eu sempre digo para vocês, é ter número de arremessos, ter volume de jogo, porque qualidade essas grandes estrelas sempre têm. Se ele vai estar com eficiência em dia ou não está no nosso alcance, mas pelo menos ele tem uma média de 51.7%, ou seja, um acerto a cada 2 arremessos ali contra o Miami Heat. Então é um jogador que deve estar inspirado, apesar de estar jogando fora de casa, para pontuar bem contra esse adversário. Se a gente for olhar aqui as linhas on the road, né, do Zach LaVine nos últimos 5 jogos nessa temporada, ele tem média de 25.2 pontos, isso que ele só enfrentou adversários ali que não sofrem tanto do perímetro, e mais do que isso, ele teve um aumento ali na sua taxa de usabilidade, no seu número de arremessos por jogo, o que também é bem interessante para a gente estar trabalhando hoje. Se a gente for olhar aqui a eficiência do Miami Heat, como eu disse para vocês, em defesa no perímetro, eles estão entre as 10 piores. Em número de pontos no paint, eles são um dos times que melhor defende, né? Na verdade, o time que menos sofre pontos no paint na liga, então é um cenário muito favorável para o Zach LaVine e se esforçar, arremessar bastante, porque de fato, se ele não tiver bem ali no jogo, participando bastante, e mais do que isso, mesmo que ele erre os arremessos de 3, a equipe do Chicago não vai ter tantas chances assim. Por que eu digo mesmo que erre? Porque é o seguinte, às vezes o jogador ele arremessa de 3 muito mais para fazer com que a defesa saia do centro e pressione um pouco mais a linha do perímetro, para abrir um pouco mais de espaço ali no meio para jogadores bigs ou jogadores de garrafão trabalharem. Então, mesmo que ele erre, ele vai forçar os arremessos de 3, simplesmente por estratégia, não só necessariamente para pontuar ali daquele setor, mas também para tirar, né, seus adversários da zona de conforto defensiva. Então, é muito interessante a gente ficar de olho nele, quem sabe até na linha de 3 pontos dele também pode ser interessante para quem não gosta de trabalhar com linha de pontos e prefere trabalhar com acima de bolas de 3, também considero interessante, 2.5 ali, uma linha para a gente ficar de olho. Até porque, como eu disse para vocês, ele está com média de 4.8 bolas de 3 por jogo contra esse adversário nos últimos 5 encontros. Fechado. Bora seguir aqui para o nosso vídeo, mas não sem antes deixar o convite para vocês conhecerem o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Nossas análises são todas aprofundadas, bem como a gente passa para vocês aqui no YouTube, só que com muito mais tempo para a gente poder fazer as nossas interpretações de como deve ser a partida, coletar números. Então vale muito a pena vocês conhecerem, vocês não vão se arrepender. O grupo VIP mais completo, mais barato e com as melhores estatísticas do mercado para você tá conhecendo. Como eu sempre digo, independente de red ou green, você vai estar conseguindo muito conhecimento lá com a gente para ser lucrativo nas apostas que você mesmo for criar. Inclusive conhecendo a nossa cartilha que vai ser atualizada na madrugada de hoje para amanhã, onde a gente expõe os pontos fortes e fracos das equipes e como trabalhar contra e a favor de cada uma delas, onde você deve apostar. Por sinal, uma das alterações que a gente pretende fazer é no New York Knicks, que hoje encara o Golden State Warriors. A princípio, um jogo que seria muito bem pontuado, porque o New York Knicks tem ali com Mitchell Robinson, Hardenstein e o Julius Randle jogadores altos para explorarem a formação baixa do Golden State Warriors. Mais do que isso, jogadores para garantir rebotes. Então, seria fácil a gente estar ali investindo na pontuação do New York Knicks ou então na pontuação do Golden State Warriors, que é um dos times ali com a melhor bola de 3 da NBA, o time que revolucionou as bolas triplas
nessa competição, o time com mais bolas de 3 por jogo nessa temporada, contra o New York Knicks, que até pouco tempo atrás era um dos times que mais sofriam pontos de 3 por jogo em toda a NBA. Mas sim, eles melhoraram isso, né? Se a gente for olhar, eles ainda estão no top 10 de times que mais sofrem bolas de 3 por jogo, mas nos últimos 3 jogos eles conseguiram subir bastante na tabela, estão entre os 10 times que menos sofrem, então a gente precisa tomar cuidado, atualizar. Eles melhoraram sim a defesa de perímetro deles, eles podem sim ser feridos hoje, porque por mais que você melhore essa defesa de perímetro, vez ou outra ela pode falhar, e mais do que isso, o Golden State Warriors é uma das piores eficiências defensivas da NBA jogando fora de casa. Considerando que essas linhas estão bem baixas, dá sim pra gente sonhar ali em trabalhar com acima de em pontos. Como eu disse, fora de casa a equipe do Golden State Warriors é a segunda pior defesa, né? Invertendo aqui a tabela, sofrendo 118,2 pontos por partida, mas tem um porém. Golden State Warriors segue sem Stephen Curry e, mais do que isso, a eficiência ofensiva do New York Knicks não inspira tanta confiança assim para a gente trabalhar com um acima de. Mas caso vocês queiram trabalhar com um acima de da equipe que você acredita que vai vencer essa partida, eu considero muito interessante. Eu tenho algumas convicções de que o New York Knicks é favorito, mas eu ainda não gosto, né, de trabalhar a favor dessa equipe, porque a gente sabe que a tendência é que eles não sejam tão fortes como eles vêm sendo, que no geral eles sejam bem irregulares, então eu tomaria bastante cuidado. Mas considerando que pode ser um jogo acelerado, porque o Golden State Warriors é um dos times mais rápidos da NBA, né, no caso o time mais rápido da NBA nesse momento, ou seja, que gasta menos o relógio, que arremessa muitas vezes por minuto, mesmo sem o Stephen Curry, eles podem se encontrar sim e a gente pode ultrapassar a linha de pontos. Isso daqui não é uma tip que eu estou indicando para vocês, tá? Na verdade, eu estou indicando para vocês, dando para vocês muito mais um caminho de como deve seguir esse jogo. A gente precisa estudar um pouco melhor essa partida, esperar algumas definições nas escalações, porque a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Principalmente do lado ali do Golden State Warriors, que vem sem o Wiggins e o Iguodala também, que são defensores importantes de perímetro, o que é ótimo para a gente trabalhar com acima de, mas eu só estou dando aqui para vocês a minha sugestão de que trabalhar com acima de pode ser interessante, seja ali do New York Knicks ou seja ali de pontuação total, né? Trabalhar ali, quem sabe, com acima de 109,5 pontos. É aquela típica aposta que, óbvio, tem risco como todas as outras, mas que ainda assim ela segue muito mais um provável caminho de um over, de um acima de, né, do que de um abaixo de. Então, olho nessas linhas de pontos aqui e, sinceramente, eu dificilmente trabalharia com abaixo de, a não ser que vocês queiram trabalhar com abaixo de do Golden State Warriors, mas sinceramente, pelo alto número de arremessos que essa equipe tem por minuto, é difícil a gente ficar no abaixo de. Então a minha dica final é over ou nada, seja dos Knicks e seja principalmente pontuação total. Eu não iria só na pontuação do Golden State Warriors, porque se tem uma defesa aqui que pode funcionar, é a do New York, principalmente jogando dentro de casa. O jogo entre Phoenix Suns e Washington Wizards, a gente também tem muitas dúvidas nas escalações, né? Principalmente ali do lado do Phoenix Suns, que pode vir sem o seu melhor jogador ou não, a gente não sabe, contra o Washington Wizards, que vem sofrendo bastante, mas a gente vai deixar essa análise lá para o nosso grupo VIP, análise exclusiva, sempre tem jogos exclusivos lá para vocês, e a gente vai tentar balizar a nossa opinião com base na escalação. A gente também informa sempre vocês quem vai e quem não vai jogar, porque sim, isso interfere na nossa interpretação dos jogos. No caso de Denver Nuggets e Memphis Grizzlies, o principal jogo da noite, a gente também tem muitas dúvidas do lado do Denver Nuggets, incluindo seus 3 melhores jogadores e 4 titulares. Quem teve os Caldwell Pope, Porter Jr., Jamal Murray e Nikola Jokic, sem saber o que vai ser dessa equipe dentro de quadra, se esses jogadores estarão ou não, não tem como a gente avaliar aqui quem vai vencer. O Memphis Grizzlies me parece uma equipe mais equilibrada ofensiva e defensivamente. Eles estão sempre ali no top 10 de eficiência ofensiva da NBA, né, no caso os nonos, e defensivamente eles também estão entre o top 10 e geralmente essa é a fórmula do sucesso. Já o Denver Nuggets, apesar de ser um ataque melhor, porque eles são o terceiro melhor em eficiência ofensiva, eles são uma das piores defesas da liga, no caso a quarta. Então é um jogo que a princípio, até porque a gente imagina que Ja Morant deve jogar, Steven Adams, Jaren Jackson, Dillon Brooks principalmente, que a gente trabalhe com um handicap positivo a favor da equipe que tiver de
fora do placar, bem atrás do placar, perdão, né? Eu acho que vai ser um jogo que tem tudo para ser apertado, mas eu priorizaria sim ali o Memphis Grizzlies, por mais que eles estejam como visitante, porém não entraria de vitória simples, tentaria ali um handicap de mais 5, mais 6.5 no ao vivo, porque em algum momento o Denver deve assumir o placar, a liderança do placar, por estar jogando dentro de casa, mas eu acho que o Memphis Grizzlies tem tudo para ficar próximo, então é um jogo para a gente trabalhar em live e esperar a questão das escalações. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal e os dois palpites definitivos que a gente passou para você, acima de 21.5 pontos do Zach LaVine e acima de 222.5 pontos no jogo entre Jazz e Detroit Pistons. Além de alguns pitacos em cima dos jogos, tentando fazer uma previsão ali de que o New York e o Golden State Warriors podem fazer um jogo não tão bem pontuado, mas acima das linhas baixas que o mercado estabeleceu, e um handicap positivo, quem sabe ali do lado do Memphis Grizzlies no ao vivo pode ser interessante, porque se eles perderem, vai ser por pouco, pelo menos na nossa visão. Eles que venceram, se eu não me engano, 4 dos últimos 5 encontros entre essas equipes, o que também, né, é bem significativo. Era 3 dos últimos 4, é isso, 3 dos últimos 4, inclusive venceram um jogo fora de casa. Acredito sim que possa ser um jogo favorável para a gente trabalhar com HC positivo, e também ali, né, o jogo entre Phoenix Suns e Washington Wizards com análise exclusiva no nosso grupo VIP. Desde já quero agradecer a audiência de cada um de vocês, lembrando também que a gente sempre passa palpites extras dos jogos que a gente também analisa aqui para vocês. Por exemplo, Miami Heat, Chicago Bulls, quem deve vencer? E a pontuação dessa partida, over ou under? Independente da gente já ter falado do Zach LaVine, dá pra gente trazer coisa nova assim, conheçam o menor preço do mercado, não vão se arrepender. Se inscrevam no canal e deixem um like se ainda não deixaram. Muito obrigado pela sua audiência aí. Falou!